Graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Você que ainda não conhece meu trabalho, eu faço umas aulas da Escola Bíblica Dominical, onde eu ministro esta aula em PowerPoint, com imagens e animações, para auxiliar aí você que é professor da Escola Bíblica, você que é superintendente da Escola Dominical, baixar esse slide e você poder estar usando na sua igreja. Como que você pode usar? Você pode usar no Data Show, se você tiver na sua igreja, ou com a televisão de LED. Você faz a conexão com o cabo de HDMI, você pode dar uma aula interativa, uma aula dinâmica, onde tenho certeza que seus alunos irão aí te agradecer muito, tá certo? Se você quer saber como é que esse trabalho funciona, me acompanhe até o fim desta aula, tá certo? Vamos então para a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Nós estamos estudando a revistinha do terceiro trimestre, que tem por tema Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Olá, meu amado, estamos de volta para a segunda parte dessa videoaula, que tem por tema Elementos que identificam uma igreja. É o que nós vamos ver adiante, tá certo? Subtópico 1. Afinal, o que é igreja? É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor. Isso é uma congregação, uma assembleia que reúne todos os santos, né? Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, todos aqueles que professaram a sua fé publicamente, começando pelo batismo e dando continuidade aí na ceia do Senhor. Todo cristão tem que ser batizado e tem que fazer parte da ceia do Senhor. Jesus mesmo prometeu, ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Mateus 18, 20. Subtópico 2, as ordenanças. Quais são as ordenanças da igreja? Vamos ver. São 2 as ordenanças dadas por ordem específica do Senhor Jesus. Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja. Primeira, o batismo em águas. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui, meu amado, é a fórmula do batismo. É assim que se batiza, tá? Lá em Atos ali, os apóstolos não estavam preocupados em ensinar a fórmula do batismo. Aqui Jesus deixou a fórmula do batismo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segunda ordenança é a ceia do Senhor, de acordo com Lucas 22, 19. E isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Então aí está as 2 ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus. Vamos detalhar um pouco sobre o batismo em águas. É um rito que simboliza a nossa união com Cristo e é a nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo, de acordo com Romanos 6, 4. Então isso é batismo, é um rito que simboliza a união com Cristo. Só para nos lembrarmos, batismo não tem poder de salvar, porque quem salva é Jesus. Como se fosse apenas uma vez. Da mesma forma, o batismo acontece uma só vez. Então, o batismo ele acontece apenas uma única vez na vida do salvo em Cristo. Não há necessidade de rebatismo. Não existe isso na Bíblia. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4, 5. Ceia do Senhor. Nós vimos que o batismo é uma união com o Senhor. E a ceia? A ceia é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que
partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16. Então, a ceia é a comunhão dos irmãos com o corpo de Cristo, a continuidade, a continuação, né, da vida espiritual. A pessoa se batizou, ela se reuniu, ela fez parte ali do corpo de Cristo, né? Ela decretou a sua fé publicamente. Agora ela está em comunhão, ela pode ceiar, né, tranquilamente. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso é interessante. O apóstolo Paulo diz que o homem examina a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. Nós não podemos ceiar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos que estar em comunhão, temos que nos examinarmos. Se pecarmos contra alguém, temos que nos consertarmos com essa pessoa, tá certo? Pedir perdão, reconciliar, porque a ceia é comunhão e significa continuidade da vida espiritual. É lamentável que tem crentes que, né, não faz questão, às vezes fica 2, 3 ceias sem aparecer na igreja. Subtópico 3, a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para a adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são, primeiro, proskíneo. O que é isso? Adorar, render homenagem, no sentido de prostrar-se. Apocalipse 19:10. E o outro se chama latreo, que significa servir a Deus. Apocalipse 22:3. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras e por aquilo que Ele é. Então, à luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado. Salmos número 92, versos 1 ao 5, está resumido aqui, mas diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmos de número 100, versos 1 ao 4. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar o Senhor. Então, tanto faz servir como adorar ou prostrar, né? Essas palavras, ela não tem diferença entre si, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Os principais elementos de um culto. Quais são os principais elementos de um culto que não pode faltar em um culto? Bom, primeiro, claro, falei primeiro, mas não quer dizer necessariamente tem que seguir essa regra. Mas esse tópico aí, oração, ao meu entender, o culto primeiro tem que se começar com oração. Então, essa regra aí fica clara. Primeiro, oração, louvor, leitura bíblica, pregação, testemunho e manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, isso são os principais elementos de um culto, em um culto de uma igreja evangélica. Ela tem que ter oração, louvores, né? Mas louvores a Deus, não louvor ao homem, não música de sofrência, não música de que exalta o homem. Leitura bíblica, pregação. Infelizmente hoje nas igrejas que se vê mais
cantoria e menos pregação da palavra de Deus. É 1h30 de música, né, que não são nem louvores, a maioria é música, exaltando o homem, e 20 minutos de pregação. Isso é lamentável. Testemunho, tem que ter testemunho para aumentar a fé dos irmãos, porque a igreja de Cristo ela tem que ter testemunho, e as manifestações dos dons do Espírito Santo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, de acordo com 1 Coríntios 14, 26. Subtópico 4. A família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. Igreja é uma coisa, templo é outro. Há passagem no Novo Testamento em que o termo casa parece se referir à igreja. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Então aqui casa se refere a pessoas, né? Ao corpo como templo do Espírito Santo, como morada do Espírito Santo. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. Eles disseram, crê no Senhor Jesus, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Que o apóstolo Paulo dizendo ali para aquele soldado, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, aqui o termo casa também é utilizado metaforicamente para designar família. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19, Efésios 2,22, 1 Coríntios 3,16. É por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então tá aí. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque fazemos parte da família de Deus, da família santa do Deus onipotente. Tópico 3. Bom, meu amado, para você continuar assistindo esta aula, no canto direito do seu vídeo vai aparecer um vídeo menor com um link, você vai clicar nele e você vai ser direcionado para a parte 3 desse vídeo, tá certo?